Olá, alunos da segunda série, ensino médio da Escola Tsuya. Professor Márcio falando aqui. Eu espero que vocês estejam bem e muito bem. Hoje é dia 17 de junho de 2020 e nós vamos aí dar continuidade às nossas aulas de física. Gostaria de lembrá-los que esse bimestre as nossas aulas elas serão todas à distância. Então é muito importante que vocês participem, realizem as atividades para que no final do bimestre vocês tenham aí a sua notinha garantida, tá? O tema da nossa aula de hoje é sobre modelo cinético molecular e controles de temperatura, né? Relacionado ao calor, né? Nós estamos estudando o calor aí desde o início do ano letivo, calor e temperatura. Eu acredito que essa aula nós terminamos, essa parte, e na próxima semana já daremos início em dilatação linear, certo? Então eu vou fazer a leitura aqui do texto, fazer alguns comentários e deixar aqui duas atividades para vocês resolverem. Vamos lá então começar? Modelo cinético molecular e controles de temperatura. Modelo cinético molecular. A temperatura é uma grandeza física que informa o quanto um objeto está frio ou quente. Ou seja, quanto maior a temperatura, mais quente está o objeto. Ainda que pareça simples, o conceito de temperatura é bastante complicado. Para que você comece a entender o que é temperatura, será preciso conhecer um modelo teórico dos átomos e moléculas. Esse modelo considera que a matéria é formada por moléculas que diferem uma das outras pelos átomos que as constituem. Cada substância é formada por moléculas diferentes, que por sua vez são constituídas por diferentes átomos que as caracterizam. Essas moléculas não ficam paradas, elas se movimentam continuamente de forma caótica e desordenada, sempre interagindo ou colidindo quando estão muito próximas umas das outras. Olha só esse desenho aqui, que interessante, ó. Essas bolinhas brancas são as moléculas, certo? Esse cubo de azul é um cubo de gelo. Ele está no estado sólido, gelo. Quando a temperatura encontra-se baixa, essas moléculas, notem vocês, essas bolinhas brancas, elas encontram-se uma pertinho da outra. Bom, vamos analisar o segundo desenho. Quando a temperatura é média, ou seja, o gelo já saiu do estado sólido e veio para o líquido, virou água. Quando a temperatura é média, notem vocês que as bolinhas elas já estão distantes uma das outras, pouquinho distante uma das outras, certo? Quando o líquido, a água vira gás, já saiu do estado líquido e veio para o gasoso, numa temperatura alta, aí essas moléculas já estão agitadíssimas, estão muito longe umas das outras. Olha só que interessante. E o último estado é o plasma. Temperatura muito alta, ela se transformou em plasma, ou seja, um gás ionizado. E aí essas moléculas, elas se agitam desordenadamente. Olha as flechinhas aí, ó, indicando, né? Certo? Então, quanto maior a temperatura, maior será a agitação dessas moléculas. Continuando a leitura,
A temperatura é, então, a grandeza que reflete, em média, o movimento aleatório das moléculas que formam um corpo qualquer. Quanto mais agitadas estão as moléculas e os átomos de uma substância, maior é a sua temperatura. O último desenho aqui deixa bem claro aqui, ó, essa teoria, né? Quanto maior for a temperatura, mais agitada estarão essas moléculas, tá? Certo? Bom, as temperaturas muito altas dá-se a separação entre os átomos que as constituem e as moléculas podem se separar, ou seja, elas se decompõem, podendo também liberar elétrons e se ionizar, sendo o estado resultante denominado plasma, que é o último desenho aqui, ó, que nós analisamos, certo? Bom, feito isso, essa leitura e esse comentário, se vocês quiserem usar a internet para dar uma pesquisada, pode, tá? Vocês podem fazer com auxílio aí plugado, né? Acessar a internet e fazer uma pesquisa para completar a aula, tudo bem? Então, feito isso, vocês vão responder essas duas questões aqui para mim, tá? Explique como você entende a relação entre temperatura de um corpo e a agitação de suas moléculas. Claro que a resposta seria pessoal, mas se você quiser dar uma pesquisada na internet, ler mais sobre o assunto, não tem problema nenhum. O importante é que você responda às questões. A número 2. Existe uma relação entre o funcionamento do termômetro e os modelos cinético-moleculares estudados no texto? Sim ou não? Se sim, diga qual é essa relação. Então, essas duas primeiras questões é sobre o modelo cinético molecular, tá? Modelo cinético molecular. Repito, quem quiser pode fazer uma busca na internet para aprofundar e ajudar vocês a responder as questões 1 e 2. Dando continuidade, agora nós vamos falar sobre controles de temperatura. Controles de temperatura. Nas aulas anteriores, ó, isso aqui antes da paralisação das aulas, nós estudamos em sala de aula sobre instrumentos que servem para medir a temperatura, né? Eu lembro perfeitamente, o principal deles que nós estudamos foi o termômetro. Mas como podemos controlá-la? É uma pergunta, né? Mas não é para vocês responderem, não. Bom, vocês podem fazer uma outra busca na internet, ler um pouquinho mais sobre instrumentos para medir temperatura, como que nós podemos fazer para controlá-la. Porém, para responder essas três questões aqui, vocês deverão acessar esse link, assistir esse vídeo no YouTube, que esse vídeo vai ajudar vocês também a responder essas três questões sobre controles de temperatura. A questão número 1. Pense em situações do dia a dia em que a temperatura precisa ser controlada e faça uma lista com 5 itens. 2. Por que é importante o controle de temperatura? Por que é importante o controle de temperatura? Dê exemplos de duas situações em que a temperatura precisa ser controlada. E a última, qual o princípio de funcionamento de uma lâmina bimetálica? Essa terceira vocês só vão responder se assistir o vídeo que está no link aqui, ó. Tem que assistir o vídeo, certo? Então, vou repetir. Quem quiser pode fazer buscas na internet para auxiliar na resposta dessas
questões. Não deixem de assistir o vídeo aí disponível no link, tá bom? Um abraço. Na próxima semana eu volto com a correção dessas atividades.